Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 11. Por mim eu ficaria a noite toda aqui, mas nós temos que respeitar, né, algumas normas. Então, se nós buscarmos pelo mundo afora, existe corpos incorruptos, aqueles que não se desintegraram. Como no primeiro vídeo nós tivemos a oportunidade de dizer que, por incrível que pareça, uns encontram-se no estado de perfeição tão grande que os cientistas, abrindo as pálpebras, ali o globo ocular, ele ainda lacrimeja. Cheiro de rosas. Perfeito. Então nós já explicamos os dois fatores possíveis, né? Existe, eu não vou dizer milhares, não, porque não existe milhares de papas, corpos incorruptos, mas existe bastante corpos de papas que hoje são incorruptos, papas, padres, principalmente Padre Pio, né? Nós sabemos também que existe muitas freiras que para o Vaticano, para eles são considerados como santas, né? Santos, santas. Então nós sabemos que existe, olha para você ver, confirmado pela ciência forense, Santa Cecília, Santa Clara de Assis e Santa Rita de Cássia, né? Então essas que citei é apenas assim o prelúdio de um número inimaginável de seres que encontram-se na Terra nestas condições. Milagre, não. Se você não acredita, estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Médiuns, que você vai amealhar conhecimento que te livrará destas condições. Eu não estou com isso dizendo que você está errado, porque até que amealhamos conhecimento, vivemos num estado de descrença, mas depois que você conhece, você não pode julgar diferente
do que os fatos te mostraram. Não é verdade? Então, de milagre nós não vemos nada. Esse é o vídeo 11. Eu não sei se eu... Acho que eu relatei sim, né? Disse sim. Então, se pudesse ser canonizado no Brasil, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, mas por não ser católico e sim espírita, ele sempre foi considerado um herege, um bruxo, um feiticeiro, porque é assim que o catolicismo vê aqueles que não faz parte da tua denominação. Que, no entanto, São Copertino, se ele não fizesse parte dessa agremiação, ele teria sido queimado como bruxo, porque ele volitava dentro da basílica onde ele tomava conta. Ele só não foi queimado porque ele fazia parte e eles entendiam que aquilo era um fenômeno sobrenatural, e por ser sobrenatural era maravilhoso, e por ser maravilhoso era milagre. Mas se ele fosse do espiritismo, ele seria um bruxo, como aconteceu com Joana d'Arc. Pois bem, nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, como já dissemos, que os milagres não existem devido à doutrina dos espíritos nos confirmar a respeito das leis naturais de Deus, as leis da natureza de Deus. São elementos, são fenômenos espíritas, elementos naturais. Não existe nada de miraculoso. Ninguém faz milagre. Né? E por muitos anos, por muitos séculos, esteve preso às ciências, subjugadas às religiões que não permitiam que as ciências trabalhassem e confirmassem que todo aquele processo era um processo natural. Então vejamos, hoje se crê no manto de Turim. Olha só para você ver onde nós mexemos. História geral da vida aqui na Terra. Hoje os católicos crê no manto de Turim. Alguns cientistas forenses que tiveram a oportunidade de extrair algumas fagulhas do manto, que encontra-se em determinada
região, creio que no Vaticano. Os cientistas forenses, eles concluíram que esse manto, ele não é o manto que envolveu o corpo do Cristo. De acordo com as análises forenses, data-se de 73 a 74 anos depois do Cristo. Mas o catolicismo não admite que isso seja verdade. Eles creem que realmente aquele manto foi o manto que envolveu o corpo do Cristo. Tudo bem, respeitamos. Mas e a 73, 74 anos? Que ser esse foi envolvido naquele manto, naquele pano, para poder deixar aquelas manchas. Aquelas manchas são nada mais, nada menos do que o excesso de energia ectoplásmica do amor que aquele indivíduo na época possuía, que quando ele envolvido, aquele ectoplasma, aquela energia vital, ali volatilizou. E ao passar-se pelo manto, é óbvio que deixou aqueles resquícios naquele manto. De forma que podia ser 73, 74 anos depois, um discípulo do Cristo ou um discípulo dos discípulos do Cristo, portador de uma fé muito grande, de um amor muito grande. Mas tudo bem. Agora, você já parou para observar que nem uma alpargata do Cristo foi encontrado? Nenhum pertence do Cristo. Agora, você imagine bem, você viver na Terra 33 anos. Quantas coisas você não amontoa? E depois que você morre, desaparece tudo? Por que será? Nós vamos tratar disso no outro capítulo. Será por que tudo desaparece? Mantos, roupas, alpargatas, ferramentas, pergaminhos, até porque o Cristo não deixou nada escrito de punho. Tudo que existe escrito a respeito do Cristo foi escrito por outros e não por ele. Então vai observando as nuances, raciocinando. Pois quando Francisco... Não vou falar sobre Francisco agora. Por exemplo, na época, se desconhecia morte aparente, catalepsia e letargia. Não estou falando a respeito de epilepsia, porque epilepsia é uma coisa, é um transtorno neurológico,
né? Que é confirmado pelos psiquiatras. Então, existem as convulsões, as crises do paciente, mas a doutrina nos esclarece que, mediante todas aquelas crises, as crises só ocorrem quando os espíritos obsessores se aproximam do paciente portador de epilepsia. E conforme as energias do obsessor é tão forte, em contato com as células e as moléculas do corpo físico, as células e as moléculas do corpo físico, numa condição de defesa, elas criam um sistema imunológico para defender o corpo. Por isso ali contraem toda a musculatura, afetando primeiro a massa encefálica. Olha para você ver. Por isso, a prescrição dos psiquiatras, medicamentos para aquelas áreas na massa encefálica onde encontram-se lesionadas. Por isso é preciso tanto o tratamento físico quanto o tratamento espiritual. Catalepsia, letargia, morte aparente. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou alguém aqui na Terra quando ele aqui esteve? Ressuscitou corpos físicos, onde espíritos almas já haviam se desprendidos dos corpos físicos. Através do sistema nervoso, para o coração, para o cérebro, para o tronco encefálico, porque é o tronco encefálico cessa todas as funções. Ali desliga-se o perispírito da matéria física devido à falta de energia vital. Desliga. Uma vez desligado, nem Deus faz com que aquele espírito volte àquele corpo. Por quê? Porque isso vai de encontro às leis criadas por ele mesmo. E você acha que Deus, a inteligência suprema, a causa primeira, a lei de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, você acha que ele vai contra as leis dele, sabendo ele que existe a presciência, sabendo ele que existe a imortalidade da alma, sabendo ele que existe a reencarnação? Ele vai fazer com que um espírito retorne a um corpo físico? Para quê? Quando aqui na Terra muitos crê nesse nome, ressurreição. Nós ressuscitamos todos os dias. Quando nós deitamos em nosso leito, você busca a tua alcova, eu busco meu leito, porque eu não tenho alcova, eu tenho leito. Então, nós dormimos. Nos desprendemos parcialmente do corpo físico, porque o perispírito existe uma elasticidade e ele ainda está preso à matéria física
graças às energias, o fluido vital. Pois bem, você dorme às 20 horas, mas você retorna ao corpo físico às 5 horas da manhã. Então, quando você dorme, é uma morte. Quando você acorda às 5 horas da manhã, significa ressurreição. O que significa isso? Por quê? Porque ressurreição é o espírito que deixou o corpo físico e depois volta no mesmo corpo físico. Você conseguiu entender? Com todo respeito. O espírito que deixa o próprio corpo e volta no próprio corpo no outro dia. Isso chama-se ressurreição. Agora, reencarnação. Você se desagrega, vou usar esse termo, você se desagrega do teu corpo físico é sepultado, ele se desintegra, daqui 10 anos, os mentores preparam, você retorna em um outro corpo físico, com outro nome, com outro sexo, com outra programação reencarnatória, em outra cidade. Isso chama-se reencarnação. Mas qual a vantagem nisso? Que só através da reencarnação o ser se redime. O que ele não consegue se redimir através da ressurreição. Porque ele continua sendo o mesmo. Através da reencarnação ele consegue se redimir por causa do véu do esquecimento do passado e também por ele nascer em outro lar com novas outras oportunidades. O que ele não tem na ressurreição. É preciso nascer de... Como diz, me falha nesse momento agora, porque são muitas coisas. É preciso nascer novamente tantas vezes quanto necessárias, até o indivíduo quitar os teus últimos débitos. Francisco Cândido Xavier nos disse que Deus é tão misericordioso que ele nos concede a oportunidade de treinar, onde nós podemos treinar o desencarne e a ressurreição todos os dias. Então, se você tem medo da morte, eu respeito, mas é pura ignorância. Porque você, quando dorme, você morre. Só não é dado óbito, porque você continua ligado ao corpo físico através do perispírito. E no outro dia você retorna ao mesmo corpo físico. Mas quando ocorrer o desligamento, isso não vai acontecer mais. Então Deus, criador de todas as leis, sabendo da lei da reencarnação, ele não ia de forma alguma, se compactuar, vamos assim dizer, com essa ignorância, onde não há evolução nenhuma. O ser vai viver aqui na Terra 200, 300, 400, 500, 800, 900 anos.
Inclusive diz que Moisés viveu 900 anos. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, naquela época, hoje, 2023, ainda a ciência ainda peca muito, porque ainda é muito arbitrária, porque ainda precisa estudar bastante, né? Então, por que que os velórios... Olha só para você ver quanto assunto, né? Por que que os velórios respeita-se? Uns respeitam 12 horas, outros respeitam 24 horas. Justamente por causa dessas enfermidades obsessivas, isso é enfermidade obsessiva, que se chama catalepsia, letargia e morte aparente. Porque o paciente que entra em letargia, catalepsia ou morte aparente, ele pode retornar daqui 6 horas, 8 horas, 12 horas, 18 horas, 20 horas, 24 horas. Agora, conforme a ciência, os médicos, vamos para o próximo, mas nós vamos voltar no mesmo assunto.